Voltamos com o Literatudo agora, recebendo novamente Daniele Andrade, após turnê em São Paulo, ela que está com um trabalho bonito de teatro, ela que é escritora, historiadora, formada em História pela Federal de Ouro Preto, é isso mesmo, Daniele? Isso mesmo. Não esqueci. Oh. E também nosso outro grande amigo, historiador, poeta, escritor, nega esses títulos, mas é nosso querido amigo professor Silvio Prado, que também, orgulhosamente, é o pai de Daniele, que está aqui conosco mais uma vez, nosso especial comentarista do Literatura. E hoje ele vai comentar sobre a própria filha, será que ele consegue? Boa tarde, Silvio, boa tarde, Daniele. Boa tarde, pessoal que está assistindo, é uma honra voltar aqui. Já tem um tempinho que, da última vez que eu estive aqui, né, mais de um ano. Mais de um ano e meio, mais ou menos. Então, bastante novidade, bastante coisa bacana para falar. Então vamos começar, depois o Silvio comenta, ele está ansioso ali para comentar. Vamos começar falando, Daniele, você tem novidades para trazer para a gente de São Paulo, a sua experiência no Teatro União Olho Livre, é isso? Olho Vivo. Olho Vivo. Olho Vivo. Você tem essas novidades para trazer para a gente. Isso. Bom, eu estou em São Paulo já há aproximadamente 2 anos e fui com esse intuito e tive a sorte, a honra e a bênção de conseguir integrar esse grupo que é o Teatro União e Olho Vivo, lá em São Paulo, que é um dos grupos de teatro mais antigos do Brasil. Vai completar 50 anos agora, daqui 2 anos, a gente está com 48 anos, né? E é uma experiência maravilhosa, né? Nosso diretor, o César Vieira, eu posso dizer que ele, o TUOV enquanto grupo e a direção, a dramaturgia do César tem formado muito do meu caráter enquanto atriz, assim. A gente está numa maratona desde abril de apresentações, todo sábado e domingo na nossa sede, no Bom Retiro. Em alguns momentos a gente vai também para as comunidades, porque o objetivo do Olho Vivo é levar o teatro para as pessoas que não têm a oportunidade de ir até o centro, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a arte, ela não... É difícil, né? Você acessar ali aquele lugar, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, ou não têm oportunidade, ou às vezes, né, ainda não enxergam o teatro como sendo algo acessível para elas, né? Essa noção dessa elite, né, essa elitização, esse processo, é justamente isso que o Olho Vivo quer reverter, né? É a proposta aí, já vão quase 50 anos. E tem sido uma experiência maravilhosa, assim, mesmo, de levar esse teatro para essas pessoas. É uma troca de energia muito bacana, parece um grandíssimo de um clichê falar isso, né? Nossa, troca de energia do público e tal. Mas é incrível, assim. Você tem a nossa peça que a gente está em cartaz agora, se chama A Cobra Vai Fumar. É uma história da FEB a respeito dos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Claro que, como essa peça é escrita pelo César Vieira, com certeza ela tem um viés mais crítico, então é um outro olhar desse caminho dos pracinhas na Itália, lutando na Itália. Assim, é uma coisa muito doida, porque o meu personagem, por exemplo, é o Saci. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas o Saci, uma menina fazendo o Saci Pererê no meio da Segunda Guerra Mundial, mas que diabo tem a ver uma coisa com a outra, né? Pois é, tem. Na verdade tem, mas aí é só assistindo pra entender como que uma coisa encaixou na outra. Enfim, então tem sido muito bacana, assim. A gente esteve em BH também, no Festival Internacional de Teatro agora em maio. Tivemos a oportunidade de ter uma troca de experiências muito bacanas, com várias vertentes teatrais, né? Participamos de mesas a respeito, fizemos apresentações. O TOV veio com essa proposta também de tirar o festival apenas do centro da cidade. Então fomos para as comunidades em Belo Horizonte também, apresentar para esse pessoal. Enfim, tem sido muito bacana mesmo. Daniela, no bloco... Isso. No bloco passado, a gente conversava sobre o panorama do teatro na nossa cidade, na nossa região. Tem diferença esse apoio em São Paulo? Como que o teatro é tratado na capital? Então, depende do teatro.
Porque é claro que você não pode comparar uma montagem como a nossa a um Rei Leão, por exemplo, que está aí anos em cartaz e já arrecadou milhares de reais, milhões de reais, aliás. Então, é tudo muito diferente. Eu acredito que Taubaté tem uma vocação cultural muito forte. Eu tive a oportunidade de estudar durante um ano na Fego Camargo, comecei minha formação teórica, né, acadêmica, em teatro, na Fego, e eu posso dizer que foi muito produtivo. Eu estou concluindo o Teatro Escola Célia Helena lá em São Paulo esse ano, e eu posso te dizer que os profissionais que nós temos aqui, eles são tão bons quanto, mas eles não têm o respaldo e o apoio que necessitam. Então, assim, eu tive professores sensacionais, como a Mara, por exemplo, que me dava aula na Fego, de figurino e maquiagem, que são coisas que me deu uma base maravilhosa, e que são coisas que até hoje eu levo e não perdeu em nada, muito pelo contrário. Eu cheguei a utilizar propostas da Mara, ideias da Mara, em projetos nossos lá no Célia, justamente por isso. Então, assim, eu acredito que é uma pena que esse potencial seja desperdiçado, como a gente vê hoje em dia que é. Porque a gente tem um grande teatro no centro, mas a gente, né, levar esse teatro para as periferias seria essencial. Na verdade, acho que o sonho de todo ator é que houvesse um teatro por bairro, né? E aí todos esses teatros funcionando, e todo mundo trabalhando, e as pessoas apoiando, mas infelizmente essa não é a realidade. Eu acredito que os artistas, enquanto categoria, né, poderiam se unir, poderiam lutar, não que não lutem, não que não sejam batalhadores, porque todos nós somos, a gente sabe que é a hora do chapéu ali, a gente sua, a gente corre, a gente vai. Mas eu digo assim, a gente precisa se organizar de uma forma mais concisa para lutar por esse tipo de coisa, para que isso seja ampliado, para que esses direitos sejam ampliados, porque assim, o governo dispõe hoje em dia de uma série de leis, uma série de coisas, de recursos que você pode estar pedindo. Se você basta ter um projeto, basta ter alguma coisa. É claro que não é fácil assim, mas esse apoio aqui, a impressão que me dá, e aí eu posso estar errada, claro, e pelo amor de Deus que eu esteja errada, é que isso talvez não chegue aqui e poderia ser muito mais difundido, muito mais ampliado, entendeu? Eu tive a oportunidade de conviver com muitos artistas geniais, assim, aqui em Taubaté, pessoas daqui que atuam, pessoas que escrevem, pessoas, sabe, que dirigem, assim, maravilhosas, e que muitas vezes eu falo, poxa vida, para não precisar a gente sair daqui para ir procurar uma capital para estudar ou para ter uma carreira, porque para ser bem honesta, assim, São Paulo é legal, mas eu gostaria muito de morar em Taubaté e poder ficar perto da minha família, das pessoas, e ter a oportunidade de crescer na minha carreira numa cidade com a qualidade de vida que é uma cidade do interior, porque São Paulo é uma loucura, né? Você envelhece antes da hora com a bagunça toda. Então, assim, que eu gostaria muito, eu acho que é o desejo de todo mundo, que a gente tivesse um centro, assim, irradiador de cultura e pudéssemos usufruir disso com mais, né, como diria minha avó, com mais sustância. Daniela, agora eu vou passar a palavra Claro. para uma pessoa que, como você é historiadora, como você é professor, como você é escritor, e é seu pai. E é lindo! O nosso comentarista especial, Silvio Prado, com a palavra. Uhul! O que você quer que eu fale? Comentarista especial tem que saber sempre o que falar. Olha, é o seguinte, primeira coisa, um detalhe assim, bem particular. Sim. Eu estava em casa, acho que na segunda-feira, não sei que dia da semana, a Daniela ligou para mim e falou assim, pai, eu fiz teste num grupo e fui aprovado. Falei, que legal, bom, né? E esse grupo faz trabalho na periferia, um pouco melhor ainda. É o TUOV. Eu falei, caramba, né? Que eu acompanho esse grupo desde a época da ditadura militar, né? O César Vieira, né? Então, para mim, ela me deu um presente muito grande, não precisa dar mais nada, já deu presente. Porque esse grupo, ela não colocou aqui, foi um grupo perseguido pela ditadura, num determinado momento teve todo instrumental destruído, mas sabe? Um deles foi preso na cadeira da Rua Tutóia, tem uma história de resistência à ditadura militar e em defesa da cultura popular do Brasil, né? Tanto é que você vai na sede do TUOV, você encontra lá um busto em homenagem ao Plínio Marcos. Quem é o Plínio Marcos, né? Uma pessoa altamente comprometida com uma trajetória do teatro
que ela gosta, junto com quem eu aprecio e sempre admirei, então, o que eu posso querer mais? Né? Então, eu estou feliz da vida, tá fazendo teatro. Eu sempre achei, quando ela resolveu fazer história, eu falei, não vai fazer isso não, pensei comigo, né? Vai dar aula não, bobeira. Essa experiência é minha. Passou um filme na cabeça, Silvio? Não, meu Deus do céu, não quero esse filme de novo. Porque eu sempre achei que a Daniele tivesse e tem inclinação para artes, assim que fosse artes plásticas, né? Aí, uma coisa que ela não. Ai, vai me fazer passar vergonha. Não, mas ela falou que queria ser atriz de televisão porque aparecia mais, ela tinha 9 anos de idade, né? Eu falei, tudo bem. Mas na verdade ela desenhava, escrevia, escreve ainda, legal. Ela tem um blog chamado Blog da Catarina, né? A vida Que é super interessante o blog dela, eu acho muito cômico. Enfim, agora, pai, quando fala do filho, é suspeito. Tá certo? Não. Tudo que eu falar aqui a respeito dela, por favor, questione. Porque pai é suspeito para falar bem do filho. Eu estou falando o que eu estou sentindo, mas é claro que é passivo de crítica, né? E no mais é isso, eu acho que ela está cumprindo o papel dela. Acho que ela encontrou a profissão, a função, o objetivo dela dentro da arte. Não que ela não seja professora ainda não, mas me aliviou, porque eu gostaria que ela não fosse professora, principalmente história, que é uma disciplina que todo mundo fala que é inútil, né? E que dentro da escola até se considera língua portuguesa, matemática, ciência e tal, mas história, sabe tipo passado, uma coisa morta, uma visão assim equivocada que as pessoas têm de história. E ela fez história e eu acho que está sendo útil para ela nessa iniciativa teatral, nas coisas que ela escreve. Está me deixando feliz. Cada um está falando sobre o teatro, colocando o teatro em debate. Quem está nos acompanhando é o Beto Camargo, que é apresentador nosso aqui, do Ziriguidum, ele também que é ator, diretor de teatro, está parabenizando o nosso programa Literatura. Beto, um abraço para você. Ele é ótimo. Né? Beijo, Beto. E quem também acompanhou foi o Irineu, né? Também mandou um recado para a gente. Clemente. O Irineu parabeniza toda a equipe do Literatura, todos os convidados, o Irineu que sempre está presente conosco e que em breve estará aqui falando sobre várias experiências musicais, ele que tem participação no Carnaval da Mangueira, ele que é várias vezes campeão pelo Buenos Estive em Taubaté, estará conosco em breve também falando sobre a família Clemente, sobre toda a experiência musical e sobre o bairro famoso, tradicional de Taubaté, que é Estiva. Posso só dar uma palavrinha? Com Com certeza. relação a ele, que é meu amigo, né? Quase parente, digamos assim, porque o meu pai era compadre do pai dele, da mãe dele, vice-versa, por aí afora. Nós crescemos juntos e eu faço um apelo aqui. A Estiva deve muito à família Clemente Gomes, né? E alguém precisa escrever a história daquela família, a importância que ela tem de ter construído aquela igreja São Benedito, infelizmente demoliu, fizeram uma catedral, de preservar aquele prédio antigo. O pai Clemente Gomes formou dúzias de músicos em Taubaté, principalmente os filhos. O Isaac tocou com o Pixinguinha, o Pedro, um grande trombonista. Enfim, é uma família referência que alguém de Taubaté vai descrever a história dessa família, porque elementos, e até um documentário dá, viu, André? Você gosta de documentário? A família Clemente Gomes de Taubaté veio de Minas e eu em tive... torno dela organizou praticamente um setor bem forte do catolicismo na Estiva. Acho que a história do bairro da Estiva passa pela família Clemente Sim. Gomes. Com certeza eu tive o prazer de frequentar aquela capelinha que você fala. Exatamente. E ajudar na construção da nova catedral, que infelizmente até hoje eu não assisti uma missa ali dentro. Porque eu tenho saudade daquela capelinha onde a gente participou de várias festividades que hoje já estão esquecidas, como por exemplo ontem teve o Corpus Christi, né, data muito marcante de fazer tapetes, né, a Estiva tinha uma festa que era muito forte com relação a isso. Nós teremos um programa especial em breve com o Irineu Gomes Clemente. Ele vai falar sobre o seu avô Zé Clemente, sobre os primórdios da Estiva, vai mostrar fotos das casas. Ele até viria hoje, só que ele está coletando material para estar mostrando. Um abraço grande ao Irineu que está nos assistindo. E vamos fazer um programa bem especial com ele, e não um só. Eu até já combinei com ele uma série de programas a cada 3, 4 meses. O primeiro com a família Clemente, o outro com a parte musical ali, que é muito forte também. Isso. Depois o Boêmios da Estiva, tudo ali da Estiva em Taubaté.
e com essa presença marcante que o Silvio bem falou da família Clemente. Quando a família, na festa do Benedito, na véspera, nunca me lembro, era garoto, quando toda a família vinha, né, que o Henrique tocava uma banda em São Paulo e reunia a família toda ali e trazia os amigos músicos, gente, era brincadeira, era uma coisa fabulosa. A família Clemente, como o velho tocava violino, tocava sanfona, aquela coisa toda, um tocava clarinete, requinto, trombone, pistão, sabe, uma coisa fabulosa, que a gente nunca esquece. E que eu fiquei chocado quando passava por Taubaté, eu morava em São Paulo, onde fui dar uma volta em Taubaté, à noite, que eu sempre andei a pé, e de repente passei pela estiva e vi a igrejinha demolida. Eu sentei, fiquei meia hora em frente do barzinho, não acreditando naquilo ali. É um monumento histórico de Taubaté, porque aquela igreja, minha mãe falava, a igreja de São Benedito foi construída através de procissão de tijolos e telhas que a comunidade fazia. Então, quem demoliu aquela capelinha tem que ter mais respeito pela história do bairro. Voltando aqui ao nosso programa, nossa hora está quase acabando, né, Dani? Opa. E a gente quer saber quando que o grupo Tuov vai se apresentar em Taubaté, porque Taubaté acho que merece também, Nossa. diante de tanta importância do grupo, né? Imagina, merece muito. Na verdade, eu gostaria muito, assim, mas a gente depende, para se apresentar, a gente depende de vários fatores. Então, assim, estamos esperando um convite de alguma entidade, né, porque a gente, para vir, precisa conversar. Então, assim, se alguém se interessou pela proposta, acha né, porque nós temos toda a boa vontade de ir para os bairros populares, de levar o Tuov, a história, essa discussão para, né, a população. Para a gente seria mais do que uma honra, assim, principalmente para mim. Para mim seria sensacional, eu ia adorar. Então, se alguém se interessou pela proposta, quiser trazer o Tuov, é só entrar em contato que conversamos. Vamos deixar uma sugestão aqui então para a Secretaria de Cultura, que durante a mostra de teatro Taubaté, que sempre traz um grupo de fora para se apresentar, fazer abertura ou encerramento, ao Tuov aí se candidatando. Sim, seria sensacional, viríamos com Pode certeza. ser feito na Praça do Epaminondas. Em qualquer lugar, na verdade, porque como a nossa proposta é ir para qualquer lugar, então assim, o nosso cenário ele é super flex. Então ele monta, ele desmonta, a gente forma a lona e onde der tem arte. A gente leva. Pode ser até oficiado ao prefeito Taubaté também, né? Que o secretário, lógico, ele cuida disso, o André colocou muito bem as posições corretas, só que quem sabe a gente vai a uma instância superior, o prefeito muito sensível à cultura e a tudo que fala Taubaté, quem sabe ele atenda esse pedido. Nossa, seria bacana. Seria muito interessante. Né? Eu estou falando isso que é o que eu desejo que o prefeito seja, não estou Eu dizendo... também. Nós desejamos. Eu desejo que o prefeito tenha esse coração. O Silvio já me olhou feio aqui. Aproveitando a oportunidade de falar da igreja da Capelinha, ele falou sobre a Capelinha São Benedito, meus pesares para os nossos patrimônios que estão sendo demolidos e transformados em estacionamento em Taubaté. Isso é triste. Isso é de chorar, né? Infelizmente, são casarões antigos, histórias sendo demolidas e transformadas em dinheiro, em comércio e em estacionamento. Eu acho que a parte mais triste de você ver esse patrimônio sendo colocado no chão é Taubaté ser a cidade de referência que é para o resto do Brasil e não preservar, não ter esse lado de preservação. Você anda hoje em dia pelo centro em Taubaté, você dificilmente identifica que essa cidade foi um polo irradiador dos bandeirantes que estiveram aqui, que foi influência para uma série de outros crescimentos que houveram no Brasil. Mas não tem a ver isso? Por exemplo, Bandeirantes saiu destruindo tudo. Ah, é verdade, pode Acho ser, que é tem uma um a ver. herança, né? Taubatiano sai destruindo tudo também. Eu acho que é meio parecido. Né? Mas se fosse só aqui em Taubaté ainda... Apenas uma brincadeira. Não, mas faz todo sentido, né? Porque a gente sabe que a herança dos bandeirantes não é nada legal, não é nada bacana, muito pelo contrário. Mas se fosse ainda só em Taubaté, a gente ainda relevava, mas você vê isso a nível de Brasil. Eu morei 4 anos em Ouro Preto, que é uma cidade referência na conservação dos patrimônios, e infelizmente mesmo ali você tem vários casos assim escabrosos, que eu poderia ficar aqui uma tarde falando, de descaso com o patrimônio histórico mesmo, e com a memória do povo, mas infelizmente é outra luta, né? Aliás, é mais uma luta que a gente vai levando para ver se a gente consegue manter a nossa memória, porque é o que eu digo, né? Sem memória a gente não sabe quem a gente é. Perde a memória, você vai ficar perdido. Se a gente perder a nossa memória, a nossa referência,
o brasileiro enquanto povo já não tá, né? Precisa se acertar ali. Então, assim, se a gente não tiver uma identidade que nos una, aí vai ficando cada vez mais complicado a gente melhorar diversos outros aspectos, infelizmente. Daniele Andrade, você quer dar o último recado para o povo taubatiano? Daniele, que é de Ouro Preto, de São Paulo, Taubaté. Do Brasil? Do Brasil e logo pro mundo. Ah, tomara, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É muito bacana participar do seu programa, é um bate-papo bem gostoso. Fica todo mundo muito à vontade. Mandar um abraço pro pessoal em Taubaté, para meus amigos, para minha mãe, para a Xuxa, para a Sasha. E, bom, posso fazer propaganda dos meus blogs, porque eu tenho 2 agora. O singelastragédias.blogspot.com, que é o de sempre. E uma outra proposta, que é a Adorável Vida de Catarina.blogspot.com, que eu estou trazendo algumas coisas do cotidiano de professores em geral e estou transformando em crônica. E a Catarina, coitada da Catarina, acontece de tudo na escola dela. E, enfim, está tudo documentado no blog, então se vocês puderem me dar a honra dos vossos acessos, ficaria muito contente. Um abraço. Obrigado, Daniele. Silvio Prado. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. O Silvio tá animado pra caramba hoje. Sem direito. Eu acho que não frio. Não, tô legal. Senta, não foi assim que eu te ensinei. Não, veja bem, eu parabenizar o programa, né, que está sempre aberto para as vozes anônimas da cidade, da região e do país, é muito importante, né? E estou contente, eu acho que isso aqui é um exemplo do que pode a televisão fazer para mudar esse país, e mais feliz porque perto da minha filha também, né? Ai, meu Deus. Brincadeira, né? E dá o crédito porque o Silvio é responsável por 50%, mas a Fátima é responsável por 50%. Não tem responsabilidade. A Fátima também, obrigado pela presença aqui no Estúdio TV Cidade, que está assistindo aqui diretamente no estúdio. E parabéns mais uma vez, Daniela, Obrigada. sucesso. E nos avise mesmo a peça em São Paulo, quem sabe não dê certo e um outro aqui em Taubaté esteja lá prestigiando vocês. Sim, então, a gente vai estar em cartaz até o final de julho. A nossa sede fica na rua Newton Prado, no Bom Retiro. Então, estão todos convidadíssimos, sábado e domingo, às 16 horas à tarde. Então, dá tempo de pegar um pássaro marrom e voltar para dormir em casa. Obrigada. Nós agradecemos, vamos a um rápido comercial.